Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos. Mais um ano, primeiro dia de trabalho de 2023. Todos sejam muito bem-vindos. O pessoal também da rede social. Já começou esse primeiro dia, está cheia, né? Então, é sinal que o pessoal realmente não perdeu a fé, né? Vamos continuar, tem que perseverar. Mas é isso mesmo. É perseverar, persistir. O caminho do mal é fácil você se perder, agora o caminho do bem é difícil você continuar, né, Alberto? E, bom, acho que não tem nada assim demais, né? Primeiro dia também, como a gente fala dos primeiros recados aí do pessoal da sexta. Pede, por favor, quem tiver com o celular ligado, desligar, colocar no vídeo para não tocar na hora da prece. E o Sérgio vai fazer para nós a abertura. Quando ele não chega, né? Que nós tenhamos um ano de 2023 muito melhor, né? Teve muitas emoções aí, está tendo ainda esse ano, somente com o Brasil, e a gente precisa ter muita fé, perseverança, pedir para que Deus nos ilumine, porque não serão dias fáceis, mas vamos superar todos. Sejam, não precisa nem sentar. Vai cantar. Não, ele vai cantar. Ele vai cantar. Boa noite a todos. Vamos à nossa prece de início. Vamos então fechar os nossos olhos, nos colocando bem confortável na cadeira, aliviando as nossas tensões, buscando na espiritualidade da casa, que desde as primeiras horas do dia preparou esse ambiente para nos receber, buscando toda a luz, toda a tranquilidade, toda a paz que viemos buscar aqui essa noite, conforto, suporte, pedindo neste início de ano, no nosso primeiro dia de trabalho, o auxílio desses benfeitores espirituais nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, que nós possamos sempre ter em mente Jesus e o seu exemplo prático de como agir, de como falar, de como perdoar. Que nós possamos nos ligar a esses mentores, que agora nesse instante fazem jorrar sobre todos nós todos os bons fluidos e energias positivas, fazendo uma limpeza espiritual, consciencial em cada um, a fim de que nós possamos sair daqui ao final dos trabalhos, na noite de hoje, renovados, fortificados, para mais um ano, para mais uma etapa das nossas vidas, da nossa caminhada rumo a um mundo melhor. Que esses benfeitores espirituais possam nos iluminar, nos abençoar, e que possamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo e nos comprometendo com Jesus, com Deus, nosso Pai, através da oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, e assim seja, graças a Deus. Vamos pedir aos benfeitores espirituais que iluminem o Roberto no nosso perguntas e respostas de hoje, primeiro ano. Graças a Deus. Bem, boa noite a todos.
mais uma vez com todos, né? Nós sabemos que essa mudança de ciclo, né, cronológica é apenas uma forma de nós definirmos aí datas, anos. Nossa vida continua normal como ela é, mas a gente sempre traz a esperança, né, que um novo ciclo, um novo ano seja sempre melhor para nós, para todos aqueles que estão em torno de nós, conosco, e para toda a humanidade. Então, o que a gente pede para que possamos estar melhores daqui para frente, né? Abençoado e orientado aí pelos benfeitores e benfeitoras da espiritualidade. Nós estamos aí com um probleminha técnico, né? O nosso notebook, melhor, o nosso computador, ele ainda está de férias, ele resolveu permanecer em férias e recessão, então estamos sem YouTube. Depois eu vou pedir para o Sérgio, como o Facebook está gravando, Face e o Insta, aí depois eu peço para o Sérgio jogar do Face para o YouTube que dá, tá bom? Então só não dá para verem ao vivo nesse momento. E para avaliar, a gente vai começando, né, com perguntas e respostas, né? Sempre que eu passo por aqui, a gente tenta responder algumas perguntas que nos fazem nos nossos grupos, né, de escola ou dos próprios trabalhadores da casa. A gente recebeu algumas perguntas, vamos tentar responder, lembrando que sempre dentro da colocação da doutrina espírita. Esse é o objetivo, tá bom? A primeira pergunta eu lembro que é do Dauli, né? Dos cristais de índigo. Isso, exatamente. Então vamos lá. Pode falar isso, leia por favor, eu te atropelei. Não, tudo bem. Temos 3 perguntas, sendo a terceira complemento da segunda e essa primeira, né? Tem a seguinte pergunta: qual a diferença entre crianças índigo e crianças cristal, segundo a doutrina? Muito bem. O que acontece? Emmanuel passa para a gente informação de que, na verdade, Emmanuel passou antes, né, essa informação, que a partir do ano 2000, passado, ou seja, 22 anos atrás, iniciaria o ciclo de nascimento de crianças, onde essas crianças seriam, não todas, né, mas algumas, né, crianças seriam crianças com uma evolução espiritual maior e melhor. O grande problema é que algumas pessoas começaram a confundir algumas situações. Alguns esotéricos, algumas pessoas, mesmo do meio da doutrina espírita, passaram a classificar essas pessoas, né? darem um rótulo, o que não é legal. Mas passaram a dar um rótulo dizendo que essas pessoas, essas crianças que estavam nascendo, seriam crianças com a nomenclatura dada de índigo ou cristais. Na verdade, isso só inventaram, né? Inventaram para poder tentar diferenciar. O grande problema maior ainda é que algumas pessoas ainda também erroneamente classificaram que as crianças que são imperativas seriam essas índigos e cristais. E o que não tem nada a ver criança imperativa com crianças evoluídas. Vamos mudar os termos. Criança imperativa é criança imperativa. É uma criança que ela vem com muita energia, com muita vontade de saber, com muita vontade de fazer coisas. E quando eu digo fazer coisas, não significa fazer coisas corretas. Não significa que elas são mais evoluídas. Então, são duas coisas separadas. Uma coisa são crianças imperativas que vêm com essa energia e essa vontade de busca, e muitas vezes essas crianças imperativas, elas também não aceitam muitas orientações dos mais velhos, acham que sabem tudo. Então, quando a gente percebe, e aí é onde a gente tem que entender, uma criança mais evoluída, uma criança, como o irmão não coloca, ela é mais tranquila, ela é mais calma, ela tem um conhecimento que desponta, então uma inteligência diferenciada, ela tem uma facilidade para aprendizado, ela traz uma bagagem de várias vidas passadas.
então conhecimentos diversos. Então a gente percebe, por exemplo, crianças que isso a gente, é mais fácil de identificar, elas trazem na arte, então cantam já de pequenininha, com 8, 9 anos, parecendo um cantor ou uma cantora adulta. Toca um piano ou toca um instrumento musical que parece um adulto que estudou anos e anos e anos arquitetura de música. E trazem de audição, né? de intuição. Mas na verdade a gente sabe que são crianças que trazem essas bagagens de vidas e vidas e vidas, e reencarnações e reencarnações e reencarnações. Então quando nós percebemos uma criança tranquila, calma, muito inteligente, fala logo cedo, na minha geração para minha mãe, meus avós, as crianças nasciam de olhos fechados, né, quando nasciam efetivamente. Hoje elas nascem de olhos abertos, rapidamente começam a falar, rapidamente elas começam a andar, e ela tem uma desenvoltura para várias coisas com muita facilidade, principalmente no mundo digital. Com eletrônicos, equipamentos eletrônicos, com internet. Então a gente percebe que crianças pequenininhas, né, que pegam o celular e ficam mudando as páginas, por exemplo, de uma rede social, como se ele tivesse aprendido assim horas e dias e dias e dias. Não, ele vê os pais manuseando e rapidamente eles pegam. Por que pegam? Porque já trazem esse conhecimento. Então, essas crianças que denotam uma inteligência, um conhecimento, uma tranquilidade, muitas vezes com palavras, eles começam a falar e utilizam frases e palavras até difíceis, vamos dizer assim, né? Mais complexas. Não é aquele beabá que a gente tradicionalmente imaginaria que uma criança falaria. Então, essas crianças poderiam chamar, se quisermos classificar como alguns esotéricos e mesmo espíritas classificam, poderiam chamá-las de índigo ou cristais. E é a mesma coisa. Mas isso foi um rótulo que foi dado. Então, o importante que nós precisamos saber é assim, que essas crianças, ditas índigos ou cristais, são crianças que estarão vindo, já vem vindo desde o ano 2000, com uma evolução maior, justamente para nos ajudar a ajudar a humanidade com conhecimentos, né, com informações nessa transição planetária que a gente está vivendo, para essa nova etapa que nós estaremos vivenciando, segundo também Emmanuel, né, a partir de 2057. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas em torno de 2057 foi o que Emmanuel nos passou. O próprio Emmanuel nasceu no ano 2000. Hoje ele tem 22 anos. Segundo se especula, né, isso é especulação, ninguém tem certeza, ele será um professor que trará conhecimentos, efetivamente, vai dar continuidade aos livros que o Chico, né, psicografava. É o Chico que vai ditar, entre outros espíritos, e Emmanuel vai psicografar, trazendo mais literaturas e informações para nós. E dizem que ele está no interior do estado de São Paulo, dos lados de Ribeirão Preto, talvez. Mas isso são especulações, ninguém sabe ao certo, quer dizer, ninguém nós, né, coloca isso efetivamente. Só quem tem contato direto com o Chico Xavier tem essa informação efetiva. Mas eles não divulgam para não criar especulação, era fulano, era beltrano, né? Nós vamos descobrir, né, cedo ou tarde, nós vamos identificá-lo porque ele será uma pessoa diferenciada em termos de conhecimentos e trará para nós aqui no Brasil. E imperativa, como eu disse, não tem nada a ver com essas crianças mais elevadas, espiritualmente. Tá bom? Vamos à pergunta 2? Vamos à pergunta 2. Sabemos que estamos em meio a uma guerra, tanto física quanto espiritual. Pergunta: como manter o equilíbrio, principalmente emocional e espiritual, para seguirmos nossa jornada sem influências negativas? Já emendando com a última, que é uma sequência, a situação do país está bem complicada.
gostaria que falasse a respeito. Bem, a gente sempre precisa enaltecer o seguinte: toda a nossa resposta, né, nossas informações passadas e respostas às perguntas, elas não podem, de forma nenhuma, entrar numa conotação política, doutrinária. Então a gente tem que olhar pelo lado da doutrina espírita, da parte da religião, especificamente, né, ou da doutrina como um todo, e nem entrar na ordem política. Ah, Roberto, mas Dr. Bezerra de Menezes foi deputado. Tudo bem. Ah, o Chico Xavier, em um dado momento de algumas eleições, ele tomou um partido para um presidente ou para um candidato a presidente e não a um outro candidato. Tudo bem, mas não é esse o objetivo das nossas respostas a essas perguntas. O que nós precisamos entender de uma forma macro, né? De uma forma maior. Acabei de falar que nós estamos, e vocês sabem muito bem disso, que nós estamos nessa transição. Essa transição planetária, ela trará isso, por mais que a gente não queira ser alarmista, né? Como as pessoas não gostam que se fale em situações difíceis que virão, mas isso não sou eu que estou dizendo, né? O próprio Chico falou, o próprio Emmanuel falou, vários outros livros, né? Dr. Klaus, Espírito, também fala sobre isso, entre outros, relatam, né? O próprio Evangelho, a Bíblia, né? Se a gente quiser colocar o Apocalipse, né, da Bíblia e também no Evangelho segundo o Espiritismo, traz que chegará um tempo que haverão muitas mudanças, né, no mundo, quando eles falam mundo, no planeta Terra. Nós, da doutrina espírita, com as informações um pouco mais apuradas, né, pelos benfeitores espirituais, trazem para nós que é uma mudança. É uma mudança, efetivamente, onde o mal deixará de existir. O mal, quando eu digo mal, é o mal premeditado, o mal por fazer maldade. Então, esse mal premeditado, o mal por fazer maldade, vai deixar de existir no planeta Terra, segundo Emmanuel, a partir de 2057, que vai perdurar esse novo ciclo, chamado de regeneração, por 7.000 anos. Então, só depois de 7.000 anos que passaremos para uma outra etapa mais evoluída. Mas até lá, ou até 2057, ou em torno disso, nós teremos muitas mudanças no mundo, planeta Terra. E isso a gente tem que entender que muitos espíritos maus sabem disso também. Não é porque eles são espíritos maus que eles são burros. Nós temos um grande erro de achar que espírito mau é um espírito ignorante, que não tem conhecimentos e informações. Está errado. Pelo contrário, eles têm muito conhecimento, muita inteligência, porém utilizam essa inteligência e esses conhecimentos para fazer o mal, para poder deter o controle, né, de poder e de situações sobre as outras pessoas, que somos nós. E ele, sabendo que o mal não vai existir a partir daquela data, logo se entende que eles não estarão mais nesse planeta. Serão degradados ou levados para um planeta primitivo, para eles novamente trilharem toda a caminhada, como nós caminhamos na época dos dinossauros, né, dos homens das cavernas. Então, eles vão passar por todo esse processo por milênios novamente em outro planeta. Só que para isso, eles sairão daqui, serão retirados pelos espíritos bons, serão retirados pelos benfeitores espirituais. E quando se fala, e quando eles sabem que serão retirados, eles falam tudo e mais um pouco para atrasar ou para postergar esse momento. O Chico teve um momento que ele disse que se nós entrássemos, por exemplo, numa terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, nós atrasaríamos esse 2057, essa data de 2057 para a transição, atrasaríamos provavelmente em 1000 anos. Só seria 3057 a transição no planeta Terra. Então,
essa data, segundo algumas informações também que os benfeitores trazem para a gente, ela já foi vencida, que foi quando houve os 50 anos do ser humano pisar na Lua, né, chegar na Lua pela primeira vez, em 1969, dia 21 de julho, fugiu, mas já deu 50 anos. Então, esse era o prazo que nós não poderíamos ter uma terceira guerra mundial. E dali para frente, de alguns anos para cá, nós estamos já nesse processo de transição. E gradativamente, esses espíritos ruins e maus estão sendo levados fora do planeta Terra. Estão sendo colocados em alguns planetas que são prisões, vamos chamar assim, como a Lua e Vênus, aonde eles estarão ali esperando o momento certo de serem degradados. Só que, como eu disse, eles estão fazendo tudo e mais um pouco para postergar, para complicar. Então a gente vê uma guerra que está em andamento aí, chamando muita atenção. Isso não é simplesmente obra de um ser humano ou de alguns seres, de gentes, vamos chamar, colocar os nomes mais explícitos, né? Não é o presidente A ou o dirigente A de um país contra o outro simplesmente. Esse presidente ele é controlado pelos maus espíritos, orientado pelos maus espíritos, para fazer maldade e promover esse atraso que talvez ocorra, que não vai acontecer. Isso é fato. Mas respeitam que haja uma guerra nuclear para ter esses 1000 anos. Se tiver esses 1000 anos, eles permanecerão aqui 1000 anos. Mas, dá para entender como é que é o processo? E como que os maus espíritos agem? Eles agem fazendo mal para todas as pessoas em todos os sentidos. Emocional, financeiro, físico, então com as doenças, perdas de entes queridos, então a depressão intensifica. Então tudo aquilo que for possível deixar com que as pessoas fiquem para baixo, usando o termo simples, né? Para baixo, depressivo, entristecido, por isso que vem a pergunta, como lidar com uma situação dessa? Né? Os problemas da vida e problemas outros. Né? Uma coisa nós temos nossos problemas kármicos, que nós precisamos vivenciá-los para conhecimentos, aprendizados e correções e ajustes. Outra coisa são problemas causados num país ou no planeta como um todo, que também causa essas dificuldades e nos afeta. Porque a gente come, a gente investe, a gente precisa de dinheiro para comprar certas coisas. Então, se nós começamos a ter muito desemprego, não ter o que comer, não ter combustível, etc., que possa vir a nos prejudicar diretamente, não é nem diretamente, vai nos causar mais problemas e dificuldades, associado aos nossos kármicos. E aí é a ação dos maus espíritos que estão envolvendo, não é um dirigente de um país, são vários dirigentes de vários países que têm influência política na humanidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa tomar alguns cuidados de não entrar numa pilha e a gente acabar ficando ou revoltado, que é o intuito da pergunta, né? Ou revoltado ou depressivo, triste, cabisbaixo, não quero mais nada da vida, aquela coisa assim de jogar toalha. Ou o contrário, que é o que muitas vezes acontece, a revolta, né? A ira, né? Se rebelam. Então, algumas pessoas se rebelam em grupo e aí começam a ter as anarquias de uma forma geral, e outros começam também a se rebelar entre os próximos. A gente vê brigas entre família e familiares, marido e mulher, filhos, né, pais, aquela coisa, brigas, né, mais discórdias, mais dificuldades no trânsito. Então, a violência no trânsito aumenta. A violência de
assassinato, muitas pessoas entram cada vez mais na dependência química, porque está desiludido, não consegue resolver, então vamos achar uma fuga. Qual é a fuga? Bebida alcoólica, droga, sexualidade em desvio ou em excesso, né? Totalmente descontrolada, comer demais, né? Porque compulsivamente começa a se comer, se houver a compulsão. Então, tudo isso faz parte de um todo, e quanto mais nós ficarmos para baixo, mais nós somos, e é assim que funciona, não no planeta Terra, em todos os planetas iguais ou semelhantes ao planeta Terra, onde os maus espíritos agem. É assim que eles manipulam a humanidade. E nós estamos nesse momento, né? Nós estamos nesse bolo de tudo. Porque nós precisamos evoluir, nós estamos aqui encarnados para evoluirmos, para crescermos espiritualmente, mas nós vivenciaremos essas coisas, esses problemas e dificuldades para o nosso aprendizado também, para não fazer as coisas erradas. Então, a outra pergunta, que é a terceira, ela diz assim, que a gente precisa de orar bastante. E é verdade. A gente precisa entrar em oração, a gente precisa pedir para os benfeitores espirituais, para os irmãos galácticos, como eu chamo, né, que nos ajudam, inclusive, também a superar tudo isso. Nós precisamos pedir para eles agirem em nosso benefício e tirar o mal em excesso que nós vivenciaremos. E vamos vivenciar de novo. Isso faz parte do processo. Existem o tumulto dos maus espíritos, mas haverão problemas climáticos que também fará parte desse processo. Porque, veja, é necessário que haja algumas mudanças, né, nas pessoas, no seu olhar. Então, se nós, por exemplo, vermos um país como a gente está vendo a Ucrânia, vamos pegar a Ucrânia como exemplo, né? Se a gente olhar como está o país em termos de destroçado, né, destruído, aquelas pessoas fugindo da bomba, da guerra, o medo, o terror, a fome, né, porque já não tem mais o que comer em algumas cidades, né, aquelas que foram atingidas. Então, isso é terrível. Se as pessoas, ao olharem isso, se sensibilizam, se emocionam, né, olham com dor, começa a despontar dentro de nós a solidariedade. Começa a despontar dentro de nós o amor ao próximo, porque a gente está olhando uma situação terrível num país muito longe de nós, mas nós ficamos com uma compaixão. Isso traz para nós, mostra para nós, se assim sentirmos, né, traz para nós que nós estamos começando a despontar para o bem, cada vez mais. E é isso que precisa despontar. Agora, tem algumas pessoas, ou muitas pessoas, que não estão nem aí. Estão pouco se importando se está morrendo um monte de gente, seja do lado da Rússia, seja da Ucrânia, ou se em outros países pessoas estão morrendo por uma série de outros fatores. Não estão dando importância. Essas pessoas que não dão importância e não se preocupam nem um pouquinho com compaixão, eu digo assim, não é nem se preocupar, é quando vê uma notícia, né, quando surge na internet uma notícia referente ao fato e a pessoa se condói, ela está começando a mudar. Agora, se ela está desprezando completamente aquele fato, ela não vai permanecer no planeta porque ela não está pronta. Dá para entender a diferença? Essa é a realidade. E não adianta a gente ficar com meio os dedos, né? Não. Essa é a realidade. Nós precisamos estar sensíveis ou insensíveis. As pessoas que estão sensíveis, segundo os benfeitores espirituais, é em torno de 1/3 da população. Nós chegamos agora a 8 bilhões. 1/3 disso, 2 bilhões e 400, tem uma sensibilidade
perante aos fatos que estão acontecendo. Todos os demais estão um pouco se importando, né, com os outros. Então, essa boa parte de pessoas deixarão o planeta naturalmente pelo desencarne natural, e também que haverão outros desencarnes, como tivemos a pandemia. Vão haver, segundo os benfeitores, muita gente, né, muito terremoto, muito isso, muito aquilo que a gente já sabe. Então, vamos desencarnar. Um dia a gente vai desencarnar. A questão toda é assim: nós vamos desencarnar conscientes, despertos, se fala, né, para uma realidade nova, para uma vida futura e melhor, ou a gente continua sendo só manuseado e manipulado? E a maioria continua sendo manipulado. Nós passamos, dia 21 de dezembro, foi mudado a era, né, como se classifica dentro da como eu posso colocar? Não é astrologia? Astrologia. É isso? Bom, passamos da era para Aquário. 21 de dezembro, nós deixamos da era de Peixes para a era de Aquário. Segundo alguns, né, também benfeitores, a era de Aquário é aquela que começa a fazer com que as pessoas, mais pessoas, comecem a despertar. O que é despertar? É começar a olhar, além do simplesmente levantar de manhã, trabalhar ou fazer suas tarefas, depois ir para casa assistir uma novela ou um programa qualquer e dormir. E no final de semana fazer alguma coisa diferente. Essas pessoas que começam a sair dessa inércia da vida, que a gente vem há milênios fazendo isso, e começa a olhar ao redor, começa a observar algumas coisas a mais, começam a perceber coisas a mais. E aí começa a perceber o certo e o errado. E aí vem a questão da política. O que está certo? O que está errado? Não é partido A, partido B, não é isso que a gente tem que escolher e definir. É olhando pela lógica da transição o que é certo e o que é errado. O que é certo perante as leis de Jesus, as leis de Deus, e o bem para a humanidade. Essa é a ótica. Quem dos governantes dos países fazem isso? Se alguns governantes de países fazem olhando para o povo, a população, a humanidade, beleza, é um governante bom. Se aquele que prejudica, faz mal, subjuga, como a gente fala, né, faz com que as pessoas fiquem na mão deles, isso é ser subjugado, né, ficar controlado por eles, esse, na verdade, é um governante controlado pelo mal, pelos maus espíritos. É simples. É simples assim para a gente poder entender perante o certo e errado. Não é partidarismo, não é escolha, simplesmente eu gosto de uma cor ou eu não gosto de uma cor. Não, o que é certo e errado para a humanidade. E se a gente começa a despertar, passando essa era de Aquário, né, iniciando essa era de Aquário, uma frequência vibratória do planeta diferente, 50 Hz, aquela coisa toda, nós começamos a olhar, começamos a perceber. E aí a gente sai da inércia, porque a gente começa a ler, a estudar, não nas mídias atuais, revistas, jornais de televisão, isso tudo só para ilusão, para nos confundir e para nos atrasar. A gente tem que buscar em outros fins, em outros lugares, na própria internet tem muito, mas a gente tem que buscar sempre com aquele olhar neutro. Está certo ou está errado? Para a humanidade. Quando a gente consegue olhar dessa forma, a gente muda a forma de pensar. E se a gente vê que tem algumas coisas em alguns países que estão no caminho errado, estão no caminho errado. Ponto. E aí o que se pode fazer é outra história, é outra situação que a gente não vai entrar nesse mérito, que não é o nosso objetivo doutrinário. A gente tem que olhar pela ótica espiritual e evolutiva. Precisamos continuar orando? De novo,
né, a terceira fase da pergunta, vamos orar muito, porque na atual situação do planeta, para quem lê, né, fora dos meios normais, para quem começa a olhar pela ótica diferente do padrão, a gente começa a ver que o planeta, ele está sendo maltratado por muitos governantes. Logo, nós estamos com graves problemas sérios no planeta Terra. Mas, de novo, a gente já sabe quem são os culpados. Os espíritos maus que estão agindo sobre os governantes. O que nós podemos fazer? Nós, que somos, como eu costumo dizer, meras formiguinhas, não conseguimos fazer muita coisa a não ser orar e pedir pela ajuda divina. E a ajuda divina virá. Podem ter certeza. Porque é necessário que haja a transição planetária. É necessário. Não é uma coisa de talvez, quem sabe. Não é assim que funciona. Haverá essa transição, haverá essa mudança. E para haver essa mudança, precisa de uma ação dos espíritos superiores. E vai haver, já está havendo ações em vários países aí, ações dos benfeitores espirituais e dos galácticos. Para quem vai um pouquinho além da doutrina espírita e entra na questão da ufologia, se a gente for chamar assim, foi constatado e é constatado lá na Ucrânia vários, vamos chamar assim, espaçonave ou algo que não conseguem classificar, que a gente sabe o que revidando contra aqueles que estão fazendo mal. Isso está acontecendo. Só que as pessoas não conseguem compreender, então não relatam de uma forma adequada. Nós que conseguimos entender que há muitas moradas além desse planeta, a gente consegue entender que existem planetas superiores, espíritos superiores, que ajudam a gente a progredir em todo esse processo. Então, vai haver ação elevada dos espíritos superiores. Vai haver, com certeza. Quando Chico Xavier ele escreveu o livro, na verdade ele psicografou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi ditado pelo espírito Herculano Pires, ou o espírito X, né, que também foi dado antes, mas é Herculano Pires que relata. Ele relata e deixa bem claro que Jesus ele tirou lá de Israel a pátria do Evangelho, porque o pessoal daquela região ainda brigam muito, né? São muito briguentos e não conseguem compreender a parte religiosa, apesar de brigarem em nome de Deus, mas brigam em nome de Deus, não é briga, então não é por Deus. Então ainda são, tanto que Chico vai reencarnar lá em 2100, para tentar botar ordem na casa. Para vocês verem como que é o planejamento amplo e macro de tudo isso. Então Chico vai reencarnar lá em 2100 justamente para botar ordem. Mas até lá, Jesus trouxe para o Brasil especificamente, segundo Herculano Pires, nesse livro, quem não leu, leia, que é muito bonito, deixando bem claro que o Brasil foi então escolhido para ser esse lugar, onde o Evangelho, né, a informação de Deus, a religiosidade partirá do Brasil para o mundo. E será um exemplo, por isso o coração, né, do mundo, será um exemplo para os outros países. Então, isso também vai acontecer, independente de situações que a gente possa ver no meio político, seja o que for. Vai acontecer porque é assim que foi definido. E se para isso acontecer, se não for pelos meios legais, normais, que a gente conhece pelos seres humanos, né? Lidando pelos seres humanos, vai ser através dos benfeitores espirituais. Será colocado isso em prática por eles. Isso é fato. Então, o que nós temos que ter consciência assim, vai ter ação da espiritualidade no Brasil e no mundo,
vai ter a transição planetária sim, vai ter a interferência dos benfeitores sim, e o que resta para nós é fazer o bem, agir como seres bons, conduta boa, nesse decorrer dos anos, enquanto nós estivermos encarnados, sejamos pessoas mais corretas possíveis, dentro dos ensinamentos do Cristo e de Deus, que é a mesma coisa. Então, sejamos pessoas boas, despontamos para as coisas ruins e repudiemos as coisas ruins. E fiquemos só com as coisas boas. E orar, e orar, e orar. É o que a gente pode fazer dentro da normalidade religiosa e espiritual, que é a nossa fala, que é a nossa conversa. Então, é isso que precisamos fazer, é assim que precisamos olhar. Temos que ter a certeza que vai acontecer. Então, aí, novamente a pergunta, como nós lidamos com isso? Temos que lidar com fé. Temos que lidar com fé. Sem a fé a gente não consegue nada. Se nós ficarmos de cabeça baixa, depressivos, entristecidos, porque nós gostaríamos que, e o que nós gostaríamos não foi, não aconteceu, não importa o lado. Tem lado que fica feliz, tem lado que fica feliz. É um jogo de futebol, né? Um perde e outro ganha. Quem ganha fica feliz, quem perde fica triste. Mas se nós ficarmos tristes, aí é o ponto importante, se nós ficarmos tristes e de cabisbaixa, mais fáceis nós somos de sermos manipulados pelos espíritos maus. Então, por isso que a gente sempre fala, para a gente elevar o padrão energético, a vibração energética. Tenha fé, acreditem que, de alguma forma, os benfeitores espirituais vão agir para que o bem perdure. Não importa quem seja que vai colocar isso em prática, fisicamente falando. Mas o bem precisa perdurar para que o mal desapareça. É assim que funciona. É assim que a gente tem que chegar. E o importante é buscarmos conhecimento. Eu sempre falo disso. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais informações, mais detalhes sobre tudo, política, futebol, religiosidade, todas as informações que nós possamos absorver de conhecimento, é fundamental para nós abrirmos a nossa mente. E sairmos do dia a dia, aquela coisa padrão, assisto isso, assisto aquilo, vejo isso e não vejo mais nada, só assisto aquele jornal na televisão ou na outra. Não, a gente precisa buscar mais informações diferentes. E aí, buscar informações diferentes e balançar, fazer um balanço. Espera aí, isso aqui é condizente com o bem ou isso aqui é o mal? Então, se é o mal, eu não vou assistir mais isso, eu não vou ver mais isso, não vou ouvir mais a pessoa falar sobre isso. Vou ouvir outras pessoas. E aí a gente começa a acordar, aí a gente começa a olhar para os lados, começa a olhar para o nosso próximo, começa a ficar com a compaixão, começa a ajudar. Porque é exatamente o que Jesus fala, não adianta a gente ser bonzinho, tem que fazer caridade. O que é caridade? É ajudar, é orientar, é mostrar para a pessoa o certo e o errado. Se ela vai aceitar o certo e vai seguir o errado, é livre-arbítrio, nós não podemos interferir. Nós temos esse livre-arbítrio. Mas cabe a nós tentar mostrar, sem impor. E Jesus não trouxe para a gente, olha, você tem que ser assim. Ele deixa bem claro, olha, essas são as leis, essas são as regras. Se você estiver jogando nessas regras, você está dentro do jogo. Se você estiver falando as regras, você está fora do jogo. Escolha. Escolha o jogo e a forma que quer seguir. E é isso que a gente precisa ter. Esse discernimento, esse despertar que tanto se fala. É acordar, é sair da nossa inércia. A gente vem há milênios, aquela coisa padrãozinha. Cresce, como eu falo, nasce, cresce, envelhece e morre. Nasce, cresce, envelhece e morre. Quanto nós fizemos nessa encarnação, nessas encarnações? Quanto a gente adquiriu de conhecimento e de informação? Segundo os benfeitores, muito pouco. Muito pouco. Então, é a hora, e só tem essa hora. Não tem mais, não dá mais para ir falar, na próxima encarnação, quem sabe, eu mudo. Não tem próxima encarnação, não aqui nesse planeta. Que será melhor. Terá uma outra encarnação num outro planeta igual a esse, com todos
os problemas que a gente já conhece e já estão escolados aí de problemas. Então, vamos continuar em outro lugar, só que não é nesse planeta. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso. Entender, olhar de forma diferente e buscar as leis de Deus. Jesus trouxe para nós algumas informações. Dentre elas, duas que ele deixa bem claro. Tem uma energia suprema que nós chamamos de Deus. E a gente precisa acreditar que essa energia suprema existe. E existe. Que controla todo o universo, não só o planeta Terra. E a segunda informação que ele trouxe para nós é que nós precisamos olhar uns para os outros no sentido fraterno, ajudando, contribuindo. Se nós fizermos isso no dia a dia, sabe, estou na rua, tiver algum perrengue com alguma pessoa, com a gente, ou na fila do supermercado, não importa, onde nós estivermos, se nós percebermos uma situação, nós precisamos tentar ajudar, orientar. E principalmente, e esse é o ponto, principalmente tentar sermos exemplo bom. Não adianta ser exemplo ruim. Então a gente precisa andar dentro das leis de Deus, o máximo possível que a gente compreende, para sermos exemplo, porque não adianta aquela história de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O fumante, por exemplo, a gente vê médicos que fumam falando que precisa parar de fumar, porque senão faz mal para a saúde. Mas ele fuma, então ele é um exemplo para falar. Nós não podemos ser assim. Para nós podermos falar alguma coisa para alguém, nós precisamos não ser daquela forma que a gente está falando. Sermos pessoas melhores. E para isso nós vamos mudar. A tal reforma íntima que tanto se fala na doutrina espírita. Mudar, né, moralmente, sermos pessoas moralmente melhor possível dentro dos nossos entendimentos. Nós não somos anjinhos, temos uma série de falhas e erramos muito ainda, mas, como eu costumo dizer, nós já não premeditamos maldade. Nós não saímos daqui pensando, bom, eu vou lá e vou dar um tiro no meu vizinho porque ele é chato. A gente não faz mais isso. Não, quem está ouvindo e quem está presencialmente. Não, isso a gente já não faz mais. Pode, já passamos essa fase. De que aquele que nos prejudica, o que a gente não gosta, a gente passa por cima, ou tira a vida. Então a gente já não faz mais isso, já melhoramos muito, mas muito ainda precisamos a fazer. Muito ainda precisamos a fazer. E para fazer, nós vamos começar por nós. E assim que a gente percebe que a gente já conseguiu alguma coisa melhor em nós, podemos levar para o outro também aquela coisa boa. Tá bom? Falei muito, o Sandro não vai cantar de novo, nem o começo nem o fim, mesmo que o computador entrou agora. Mas a gente agradece e a gente continua conversando. Pensem, eu sempre costumo dizer assim, pensem nisso, pensem, abram a mente, busquem conhecimento, informação e vocês devem pesar, só. Vocês devem pesar o que é certo e o que é errado perante as leis de Deus ou de Jesus. Beijo a todos, fiquem com Deus e até uma próxima vez. Vamos então fechando os nossos olhos, respirando pausadamente, agradecendo a Deus, o nosso Mestre Jesus, nossos amigos do trabalho espiritual, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos e falar em nome de Jesus, do Evangelho, do Espiritismo. Possamos agradecer por tudo que acontece em nossa vida, possamos entender que às vezes o remédio amargo é necessário nesse momento. E com certeza absoluta iremos colher aquilo que plantamos em nossa vida. Por isso, temos que começar a
partir de agora, fazer mais o bem, ser mais amorosos, tentar entender ao seu próximo, escutar mais, tentar ajudar aqueles que nesse momento estão passando momentos difíceis, que possamos nos aproximar dessas pessoas e sermos um instrumento da fraternidade, do amor, da benevolência, que possamos realmente ajudar-nos uns aos outros, como Jesus nos trouxe, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se um dia tivermos a certeza, conseguimos amar o próximo como nós mesmos, tudo ficará mais fácil e com certeza absoluta os problemas dos seres humanos irão diminuir muito, pois deixamos de ver somente o nosso eu e podemos assim olharmos o todo, para que possamos minimizar o sofrimento uns dos outros. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta noite, por mais esclarecimentos do Evangelho de Jesus, e que possamos refletirmos, levarmos aqui muitas coisas que já podemos, nesse comecinho de ano, tentar fazer a nossa grande reforma íntima. Começando por pequenos gestos, pequenos passos. E tudo isso é uma somatória para chegarmos mais perto da luz do amor de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, e assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, uma ótima semana, muita paz, muita luz.